Olá, meus amigos e irmãos, esse é mais um vídeo do nosso canal Na Presença do Rei. Meu nome é Rômulo e eu quero nesse vídeo estar convidando você a refletir em Atos, no capítulo 3, onde Pedro e João, após receberem o poder do Espírito Santo, eles vão até o templo, na hora nona, para poder fazer a obra do Senhor. Eu quero convidar você a meditar nesse texto, pois é um texto que nos traz um vasto ensino. E eu creio que hoje o Senhor estará falando conosco mais uma vez acerca dessa palavra. Está escrito assim, a partir do versículo 1. E Pedro e João subiam juntos ao templo, a hora da oração, a hora nona. E era trazido um homem que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmolas aos que entravam, o qual, vendo a Pedro e a João, que iam entrando no templo, pediu que lhes dessem uma esmola. E Pedro, com João, fitando os olhos nele, disse: olha para nós. E olhou para eles, esperando receber deles alguma coisa. E disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isto te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou, e logo os seus pés e artelhos se firmaram. E saltando ele, pôs-se em pé, e andou, e entrou com eles no templo, andando e saltando, e louvando a Deus. E todo o povo o viu andar e louvar a Deus. E conheciam-no, pois era ele que se assentava a pedir esmola à porta formosa do templo. E ficaram cheios de pasmo e de assombro pelo que lhe acontecera. Queridos, essa palavra, ela é poderosa. Nós aqui vemos Lucas, o autor do Evangelho de Lucas e também do livro de Atos, relatar com detalhes acerca dessa cura, acerca desse milagre. Mas eu quero ir além, porque no capítulo 3, nós vemos que Pedro e João haviam, antes de subirem ao templo, recebido o poder do Espírito Santo. Jesus, quando subiu aos céus, tendo já andado 40 dias instruindo e dando as últimas recomendações aos seus discípulos após a sua ressurreição, ele declara e dá uma ordem dizendo: ficai em Jerusalém, até que do alto sejai-vos revestidos de poder. E ele é assunto aos céus, recebido aos céus. Ele vai se elevando, os homens vão olhando, e Jesus agora é encoberto por umas nuvens. Ninguém nunca mais o viu. E agora aqueles homens descem do monte, e eram aproximadamente 500 pessoas, porém somente 120 pessoas decidiram obedecer, entrando para dentro do cenáculo e aguardando esse poder que era esperado. E esse poder, ele não veio no primeiro dia, nem no segundo dia, porque se deu no dia da festa de Pentecostes. O Senhor, tendo andado 40 dias após a ressurreição, na Páscoa, até o dia da festa de Pentecostes, daria 50 dias, ou seja, passaram-se aproximadamente mais 10 dias após o Senhor ter sido recebido nos céus. E eles entraram para dentro do cenáculo e aguardaram. E de repente veio um som como de um vento impetuoso, um vento veemente, e entrou dentro daquele ambiente. E todos foram cheios do Espírito Santo. Eles olhavam e viam línguas repartidas como que de fogo que descia sobre cada um deles. E o texto vai dizer que eles começaram a profetizar e falar noutras línguas
conforme o Espírito lhes concedia que falassem. E a multidão que estava na festa, homens e mulheres, crianças de todas as localidades vizinhas que participavam dessa festa em Israel, eles perceberam algo diferente naquele ambiente e começaram a se aproximar, e ali eles ouviram que os discípulos estavam falando em seus idiomas maternos. E eles ficaram admirados com aquilo, porque sabiam que aqueles homens eram pessoas dali mesmo, pescadores, pessoas simples, mas estavam falando em outro idioma, e cada um deles ouvia falar na sua própria língua. E até que no meio deles surgiu algumas pessoas que também falavam deles, porém criticando, dizendo: esses homens estão bêbados, estão cheios de monstros. Até que Pedro então se levanta e diz: essa hora da manhã, ninguém aqui está cheio de vinho, ninguém aqui bebeu. O que está acontecendo é a profecia de Joel, no capítulo 2, que fala que nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne. E aí Pedro começa a trazer todo esclarecimento acerca do que estava acontecendo e por que aconteceu aquilo. E Pedro vem falar de Jesus, a quem eles haviam crucificado. E agora, após esse discurso de Pedro, aproximadamente 3.000 almas se rendem ao Evangelho. Ou seja, quando ele recebeu o poder, ele pregou, ele anunciou a Jesus Cristo. E ao anunciar a Jesus Cristo, tendo o poder em sua vida, o Espírito Santo se encarregou de convencer. Porque a palavra vai dizer que ele é quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. E eu já quero aqui abrir um parênteses para dizer que não adianta pregar se não tiver a presença do Espírito Santo. É necessário ter a presença do Espírito Santo. Porque quem prega tem que pregar o que vive. E se eu não vivo o que prego, é sinal que o Espírito não está em mim. O Espírito de Deus precisa estar na minha vida para que eu venha pregar e também viver aquilo que eu prego. E através da minha vida, as pessoas que me observam e me ouvem serão alcançadas pelo Espírito que age em mim e através de mim. Então Pedro agora lança a palavra, porém o Espírito convence uma grande multidão, e eram aproximadamente 3.000 almas. Passando esse momento, agora Pedro e João, eles decidem ir ao templo, na hora nona, na hora da oração, a hora que o povo ia ao templo. E uma coisa que me chama a atenção é que eles poderiam ir em qualquer momento, em qualquer ambiente. Eles poderiam chegar ao templo e orar, não precisava ser na hora nona. Por que ir na hora nona? Tendo agora a palavra e o poder de Deus. Porque eles precisavam anunciar o Evangelho, sabe? Deus tem uma obra na sua vida e tem te chamado para poder se posicionar para anunciar essa palavra. O Senhor agora leva Pedro e João ao templo, guiados pelo Espírito. E ele, chegando ao templo, ele se depara com uma pessoa que estava ali passando por uma grande dificuldade. E quando eles olharam para essa pessoa, era alguém que tinha uma debilidade no seu corpo, alguém deficiente, alguém que era coxo de nascença. E o texto vai dizer: era trazido um homem que desde o ventre da sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham à porta do templo chamado Formosa para pedir esmolas. E esse coxo agora, ele vai para o templo sendo levado por pessoas. O que me chama a atenção também nesse texto é que ele não ia para o templo para orar, para pedir um milagre, um favor, uma cura. Não, ele ia com um propósito. Todas as vezes, quando chegava próximo da hora nona, levavam ele, colocavam até a porta do templo, para que ali as pessoas que fossem à oração pudessem vê-lo.
e se compadecer dele, dando a ele alguma ajuda, alguma esmola. Então ele agora está ali na porta do templo e ele observa que vem Pedro e João entrando para o templo. E ele estende a mão e pede uma esmola a Pedro e João. Os mesmos agora param, olham, observam a situação e diz assim para ele: olhe para nós. E aquele homem, esperando receber alguma coisa, ele olha. E Pedro diz: não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus, o Nazareno, levanta e anda. Parecia que somente aquela palavra seria o suficiente. Mas o texto vai dizer que ele permaneceu estático, parado. Ele permaneceu ali olhando, observando. Ele ouviu aquela palavra, mas nada aconteceu. Então Pedro teve que tomar uma atitude. Tem vezes que nós pregamos e nada acontece, porque ainda nos falta algo. Ainda nos falta tomar alguma atitude. Não basta somente falar, precisamos agir. Tiago vai dizer no capítulo 2, no versículo 26, que assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem as obras, ela é morta. Ou seja, é necessário crer, mas é necessário também fazer algo. E Pedro agora lança uma palavra de ordem, uma palavra poderosa. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta e anda. Porém, aquele homem continuou parado. Nada aconteceu. Então Pedro, tomando-o pela mão direita, o levantou. E após Pedro estender a mão e levantá-lo, os seus pés e artelhos se firmaram. Foi necessário Pedro também estender a mão para levantar. Porque não adianta somente falar. Precisamos agir. Por isso que a maior pregação, às vezes, não é nem o que falamos, mas é o que vivemos. É o testemunho vivido. Fala mais do que palavras. E agora Pedro, então, levantando ele pela mão, vê que os artelhos, os pés dele, o tornozelo, se firmaram. Ele se endireitou. Alguém que era aleijado desde o ventre da mãe, nasceu aleijado. Já não tinha mais perspectiva de ser curado. Talvez no início até pudesse ter uma fé que viesse fazer com que ele recebesse a cura. Mas passando-se o tempo, nada lhe aconteceu. Então a esperança dele passou a ser receber algumas moedas. E se eu fosse colocar um tema nessa mensagem, eu diria: buscando moedas e recebendo a cura. Por quê? Porque esse homem não esperava receber a cura. Ele queria receber alguma ajuda, algum dinheiro, alguma esmola. Porém, naquele grande dia, ele vai receber algo que mudaria totalmente a sua vida. Algo que faria dele uma pessoa digna, que não dependesse mais de pedir esmolas. E ele recebe a cura, pedindo esmola, recebendo a cura. Pedro, agora tomando ele pela mão direita, levantou e logo se firmaram os seus pés. E quando os seus pés se firmaram, ele começou a saltar. O texto vai dizer: e saltando ele, pôs-se em pé e andou. E entrou com eles no templo, andando e saltando, pulando. Ele estava completamente curado. Não havia mais nenhuma sequela. Ele recebeu a cura, ele se alegrou tanto que ele já começou a louvar a Deus. Ele já começou a glorificar o nome do Senhor. E ele entra, faz questão de entrar dentro do templo com eles. Alguém que era colocado todos os dias na porta. Alguém que não entrava no templo, mas estava na porta.
E agora ele, curado, ele entra no templo. Ele, curado, ele começa a louvar a Deus, saltando e dando testemunho que havia sido curado. A multidão, olhando para ele, viu ele andar e louvar a Deus. Sabia que ele estava ali, porém já não era mais aleijado. Ele agora estava curado, ele agora estava louvando a Deus. E eles reconheceram, porque ele todos os dias estava na porta do templo. E eles ficaram cheios de pasmos, ficaram pasmados, ficaram alegres com essa situação, ficaram admirados com a cura. Existem pessoas que vão se alegrar com a vida que você tem vivido, se a sua vida estiver de acordo com a vontade de Deus. A sua vitória será sempre a minha vitória. Aqueles que carregam a fé, aqueles que buscam andar em retidão, eles sempre irão se alegrar com a vitória do irmão. Aquele homem, louvando a Deus, ele glorificava o nome do Senhor e ele testemunhava que ele havia sido curado. E eu fico imaginando agora essa situação, esse momento. Um homem que não tinha nenhuma perspectiva, um homem que não estava ali buscando cura, mas queria sim algumas moedas, alguma ajuda para poder levar para casa o sustento. Naquele grande dia ele olha para Pedro e ele pede as moedas. E Pedro e João olha para ele e fala: olha para nós, olhe bem para nós. E ele agora começa a observar, esperando receber algo valioso, algo que pudesse ajudar no seu estado. E ele fica ali agora aguardando, talvez com a mão estendida para receber uma esmola. E Pedro fala para ele: olha, eu não tenho esmola para te dar. Eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas o que eu tenho, escute isso, o que eu tenho, isso eu lhe dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. Aquele homem, ele ouviu essa palavra. Talvez naquele momento ele deva ter até mesmo duvidado. Mas eu sou aleijado desde nascença. Eu estou aqui na porta do templo tantos dias, tantos anos e nunca recebi a cura. Como que agora? Talvez ele possa ter pensado nisso. Mas quando Pedro estende a mão e pega na mão direita dele e o põe de pé, ele sente algo no seu corpo sendo modificado. Foi o sinal de maravilha. Os seus pés se endireitaram. Esse é o sinal de maravilha. Porque você orar por alguém que está com uma enfermidade no corpo e ela, depois fazendo um exame, receber o diagnóstico, foi curada, é uma coisa. Agora você orar por alguém que tem a mão atrofiada, o pé atrofiado, e essa mão ou o pé, ele se endireitar, ele tomar a forma correta e ficar idêntico ao outro, membro, aleluia, isso é sinal de maravilhas. Então ali ocorreu esse sinal, essa maravilha aconteceu na vida daquele homem, e aquele homem não poderia ter outra atitude senão aquela. Começaram a saltar. Talvez a vontade dele, desde criança, era saltar. Porque as crianças, quando começam a andar, elas vão assim se equilibrando, daqui a pouco está saltando, né? Está pulando, está fazendo arte. E aquela criança que nasceu aleijada, ela não poderia fazer isso. Talvez o desejo dele desde a infância fosse jogar bola, fosse brincar, pular, andar. E ele nunca conseguiu. E agora, já velho, sendo um homem, estando aleijado na condição de mendigo, na porta do templo, ele recebe, aleluia, o milagre. E a maravilha acontece colocando seus pés idênticos e curados. Ele agora começa a realizar o sonho de infância. E ele vai saltando e pulando, pulando
na presença de Deus. Aleluia. E ele vai glorificando a Deus. Sabe, queridos, nós temos saúde. Nós podemos muito bem estar nos alegrando na presença de Deus. E às vezes, muitas vezes, nós não temos um sorriso, não temos uma palavra de gratidão. Sempre está nos faltando algo, sempre querendo mais. Aquele homem, ele não esperava receber a cura, ele queria receber algumas moedas. Mas ao invés de ele receber as moedas, ele recebeu a cura. E isso foi tudo que ele mais desejava em toda a sua vida, porque era aleijado de nascença. E ele deixa as moedas de lado, a sua esmola de lado, ele larga a capa, porque todo mendigo tinha uma capa, e ele entra para dentro do templo dando o testemunho que ele havia sido curado, que ele havia sido liberto daquela condição. E agora, em lugar de vergonha, Deus o proporciona dupla honra. Por quê, pastor? Porque eles estavam olhando para aquele homem e glorificando a Deus pelo milagre dele. Ele estava sendo honrado por Deus na frente de todos. Por quê? Porque ele recebeu um milagre. Ei, querido, Deus, ele te ama tanto que ele te proporciona um milagre para que você se sinta honrado. E no lugar dessa vergonha, Deus tem para você dupla honra. Aquele homem foi honrado. E até hoje ele é honrado através dessa mensagem que está sendo ministrada agora. Porque foi uma pessoa que não precisou nem exercer a fé. Bastou ele tomar posse do milagre. Pedro agora estende a mão e o levanta. E ele percebe que os seus pés e tornozelos haviam se firmado somente porque alguém cheio do Espírito Santo teve coragem e ousadia para dar uma palavra de ordem e lhe estender a mão. Aleluia. Louvado seja Deus. Pedro exerceu a sua fé e aquele homem tomou posse da vitória. Eu exerço a minha fé nessa hora e declaro a sua vitória pelo poder que é no nome de Jesus. Eu não sei qual é o problema que você tem enfrentado, se você está doente, enfermo ou se você é um aleijado, mas em nome de Jesus Cristo, eu profetizo sobre a sua vida a cura divina, a libertação pelo poder que é no nome de Jesus, e que você possa, assim como esse aleijado que foi curado, você possa receber a cura pelo poder que é no nome de Jesus e testemunhar o milagre que Deus fez na sua vida. Amém? Eu deixo essa palavra. Esse canal é um canal novo. Nós temos aí poucos membros, mas eu quero desde já convidar você que assistiu até agora essa mensagem, para que você se inscreva nesse canal, clique aqui em inscrever-se, ative o sininho do lado, todas as mensagens, para que você seja notificado e receba todos os vídeos quando gravarmos, e que você também possa estar compartilhando, levando essa palavra adiante, para que outras pessoas também recebam, sejam abençoados em nome de Jesus. Amém? Não esqueça, deixe seu comentário aqui embaixo, escreva um comentário, diga qual é a sua dúvida, se você gostou, se você não gostou, fique à vontade para dar o like ou dislike. Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém? Forte abraço. A paz do Senhor.